Olá, eu sou o professor Fabrício, ministro aulas de informática para concurso e hoje vou dar início aí a uma matéria sobre funcionamento do computador, né? O que é preciso fazer para funcionar um computador? Bem, a informática, a parte do edital é cobrada em duas partes. Nós temos aí a parte do hardware, que seria o quê? A parte física, né? A parte tangível, os equipamentos, peças, acessórios e memórias. Você também tem a parte de software, que também é cobrada em concurso, onde seria o quê? Seria a parte lógica, a parte intangível, onde abrange o que necessariamente? Os programas, né? Office, Windows, Corel, qualquer tipo de programa, né? Detém a parte de software. Temos também a terceira parte, que é o Peopleware, que seriam os usuários, nós, usuários de computador, que não é tão abrangido assim em concurso. O importante mesmo é você focar a parte de hardware e a parte de software. E o nosso estudo dessa aula, vamos abranger justamente a parte de hardware. Mas para a gente entender a definição de parte de hardware e parte de software, seria bom pegarmos aqui primeiro a parte de processamento de dados. Por quê? O que viria a ser um processamento de dados? Processamento de dados nada mais é do que a fusão do hardware com o software. Então, quando você entra com dados na máquina, ou seja, com a matéria-prima no computador, você está entrando, né, está dando uma entrada desses dados. O hardware, através de memória, processador, vai processar, vai executar esses dados e o usuário vai ter o quê? Um retorno. Esse retorno nós conhecemos como retorno de informações. E através das informações, o usuário obtém o quê? Um conhecimento. Então, através de entrada de dados, saída de informações, nós obtemos um conhecimento. E para ter esse processamento de dados, você tem que ter essa fusão de hardware e software. Ou seja, você tem que ter a parte lógica e a parte física fundidas. Senão, não irá funcionar nada. Por exemplo, uma questão aí que caiu na prova da Carlos Chagas, do TRT, para a gente poder ver essa fusão aí do que ele falou sobre hardware e software. Vamos lá. Suponha que um usuário digitou dados em um programa de computador. Este programa calculou valores a partir dos dados previamente indicados. E então, um relatório contendo os valores calculados foi apresentado ao usuário. Essa sequência de operações pode ser resumida respectivamente em 3 etapas principais de manipulação de dados. 2 pontos. Bem, primeira coisa que eu quero observar é a parte respectivamente. Cai muito em prova essa palavra e quem não presta atenção nessa palavra acaba errando. Se ele pediu respectivamente, então ele quer o quê? Na sequência, ou seja, você tem que pegar a sequência que ele deu na historinha e jogar ela nas alternativas. Então vamos lá? Vamos olhar aí as alternativas. Letra A, ele deu que você tem a entrada, depois você tem o processamento e você tem a saída. Interessante. Letra B, ele falou da entrada, falou da saída, em terceiro, processamento. Letra C, ele falou da entrada, processamento e entrada novamente. Letra D, falou do processamento, entrada e saída. E letra E, processamento, saída e entrada. Bem, se ele quer respectivamente, é só lembrarmos o que eu falei atrás. Bem, você entra com os dados. Esses dados são o quê? Processados através de processador e as memórias. E após serem processados, você tem uma saída de informações onde você obtém um conhecimento. Então, questãozinha simples que você iria marcar a letra A. Ok? Entrada, processamento e saída. Então, a informática, para ela funcionar, ela depende disso aí. A fusão de hardware e software gera o processamento de dados, que seria necessariamente essa questão aí, está explicando bem. Ok? Bem, então vamos dar início aí à parte de hardware propriamente dito. Né? Eu irei começar hoje com essa parte aí. Ou seja, estudar hardware, como eu falei, é você ter noção das opções que você tem com relação aos equipamentos que compõem um computador. Obviamente, se tratando de provas de concurso para nível administrativo, tanto médio ou superior, eles vão cobrar o quê? Noções de hardware. Ou seja, muita nomenclatura, né? Você entender
as nomenclaturas, o significado das siglas, né? Entender o funcionamento de cada componente. Mas, obviamente, os componentes básicos. Ele não vai cobrar componentes avançados que envolvam muita área técnica. Então, isso aí podemos ficar tranquilo numa prova de nível administrativo para concurso público. Tá? Então, temos aqui, inicialmente, a principal peça de um computador, né? Ou seja, nós temos aí a placa-mãe, conhecido como motherboard. Ou seja, a placa-mãe é aquela placa onde todas as peças do computador estão conectadas a ela. Não tem como você ter um computador sem a placa-mãe. O nome já é bem sugestivo, né? Placa-mãe. Então a placa-mãe é onde você conecta processador, conecta memória, conecta periféricos, como qualquer outro tipo de hardware da sua máquina estará conectado à sua placa-mãe. Ok? Então, como eu dei início por ela, principal placa, já abrimos aí com uma questão também da Carlos Chagas, a prova de engenheiro florestal. Olha só como é que ele vai abranger a placa-mãe. É a placa mais importante de um computador. Nela estão localizados quem? O processador, a memória e diversas interfaces. É conhecida por... Então, quando ele te pedir que a principal placa de um computador, você vai ter a placa-mãe. Mas observa que a prova, até ser uma prova de nível superior, abrangia inglês no edital. E por abranger inglês no edital, ele colocou as palavras em inglês. Então nós temos letra A, storage, que seria armazenamento, né? Não seria a resposta. Letra B, motherboard, que é justamente a tradução de placa-mãe. Letra C, slot, nós até vamos abordar a parte de slot nas nossas aulas. Slot seriam os encaixes onde tem as placas auxiliares, né? Drive, que seria o que drive? Drive é um software responsável em fazer o equipamento funcionar no computador. Também vamos abranger isso nas aulas sequenciais. E por último, a BIOS, que também BIOS é um software, não entra aí nessa parte de placa de hardware. Também nós iremos estudar na sequência, ok? Então, letra B, motherboard. Caiu na prova, então, placa principal do computador, placa-mãe. Bem, a placa-mãe, como foi citado anteriormente, é uma placa que é composta por diversas memórias, diversas placas auxiliares e o processador. E cada memória que você tem no computador é responsável em fazer algo para o funcionamento da máquina. Essas memórias eu irei distribuir uma a uma no andamento do nosso curso, para você poder perceber como que elas são abordadas em concurso e a importância de cada memória dessa. Ok? Então vamos lá. A primeira memória que eu vou abordar é a memória ROM, que nós conhecemos como o quê? Memória somente leitura. Essa memória, pessoal, ela tem diversas características, tá? Eu vou citar algumas e eu vou explicar uma a uma. Primeira característica, memória principal do computador, tá? Aí eu já abro uma observação, ela é uma das principais. E eu vou dar uma dica de prova, como que você vai separar. Porque se eu tenho mais de uma memória principal, como é que o examinador vai abordar isso? Aí a gente vai ver isso com o andamento do curso. Mas ela é considerada uma memória principal, ok? Depois, ela é um chip que já vem de fábrica com informações gravadas, que nós conhecemos muito como programação embarcada. E essa programação embarcada nós conhecemos como firmware. E o que seria o firmware? É um conjunto de programas que vem de fábrica armazenados nessa memória ROM. E cada um desses programas tem uma função específica. E eu irei detalhá-los, porque eles também costumam cair bastante em concurso. Ok? Bem, o primeiro componente do firmware, nós temos aí a BIOS, né? O que seria a BIOS? Conhecida como Sistema Básico de Entrada e Saída. É responsável por ensinar ao processador da máquina a operar com dispositivos básicos, como a unidade disquete, o disco rígido e o vídeo em modo texto. Ou seja, pessoal, vamos entender a BIOS como se fosse um instrutor do processador. Porque o processador, ele seria como se fosse um componente totalmente, entre aspas, burro. Ou seja, ele não faz nada se alguém não mandar ele através de instruções. E a BIOS, que seria responsável em dar essas instruções iniciais que fazem um processador funcionar. Eu vou dar um exemplo do que seria a BIOS
em uma pessoa. Então vamos supor que eu sou o processador. Então no momento que liga o computador, é o momento que eu acordo. Ó, o alarme do meu relógio despertou. Então eu acordei. Só que eu estou estático na cama, mas eu estou acordado, ou seja, eu estou ligado. Então eu vou pegar uma instrução, então vamos supor que esse aparelhinho que eu estou na mão é a minha BIOS. Esse aparelhinho tem algumas instruções. Então, primeira instrução, sente na cama. Então eu espreguicei e sentei na cama. Segunda instrução, calce o chinelo. Calcei o chinelo. Terceira instrução, vá ao banheiro. Caminhei e fui ao banheiro. Quinta instrução, feche a porta do banheiro. Fechei a porta do banheiro. Sexta instrução, tire a roupa. Então, tirei a roupa. Sétima instrução, entre para o box. Entrei no box. Oitava, ligue o chuveiro. E nona instrução, tome um banho. Então, vocês notaram que do momento que eu acordei até o momento do banho, eu fui instruído. Essas instruções vieram através da minha BIOS. Então, esse equipamento foi me instruindo, ou seja, ele serviu como a minha BIOS. Ou seja, se não existisse uma BIOS, o computador nem iria funcionar. Iria ligar, mas você não iria conseguir operar, fazer nada, porque as instruções iniciais da máquina estão dentro da BIOS. Ok? Depois nós temos quem aí que faz parte do firmware. Temos o setup, que nós conhecemos muito como programa de configuração. Então vamos lá. Ó, é o programa responsável por alterar os parâmetros armazenados na memória de configuração, que é a CMOS. Aí eu vou abrir aqui uma observação. A BIOS, ela vem com as instruções, ok? Ok. O setup é o programa que você pode alterar algumas das instruções permitidas pela BIOS. Porque existem instruções na BIOS que podem ser alteradas, ou seja, podem ser manipuladas. Essas instruções são justamente alteradas pelo setup. Quer ver um exemplo? Quando você liga o computador e aperta a tecla Del, que é o famoso Delete, ou alguns notebooks você aperta F2, você vai abrir um programa de tela azul. Esse programinha de tela azul é o famoso setup. E por ele que você tem condições de fazer essas alterações que a BIOS te permite. Mas eu pergunto, professor, quando você fez a leitura do slide, você falou que altera os parâmetros armazenados na memória de configuração, chamada de CMOS. Que memória que é essa? Aí que vem algo interessante.